Paz do Senhor, meus irmãos. Quero compartilhar hoje com vocês um breve estudo. Eu estive jogando no História, né, que eu estaria trazendo um estudo sobre Dorcas. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Quero estar falando sobre o seguinte tema: Dorcas, fé e obras, tá? Nós vamos estudar sobre uma mulher do Novo Testamento que foi uma mulher de Deus, tanto na sua fé, na sua crença, quanto nas suas obras também que ela praticava. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito conosco nessa noite. Então, à medida que vocês forem chegando, eu peço que me ajude compartilhando essa live, marque os amigos para poder estar vendo essa live também. Nos ajude aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vou esperar alguns minutos para que alguns irmãos possam chegar. Tenho certeza que alguns irmãos vão ver essa live só depois também. Tá? Mas o meu propósito aqui é ser bem breve e falar apenas aquilo que Deus colocou no meu coração mesmo. Daqui a pouco estaremos meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O versículo será o versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 35. Estaremos falando sobre a história de Dorcas. Poucas pessoas conhecem essa história, poucos irmãos conhecem. E é uma história curta, breve, mas que tem uma grande lição para nós. Então eu peço que você que estiver chegando, fique nessa live. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Me ajude compartilhando, marcando os amigos para que mais pessoas participem também conosco dessa live. À medida que os irmãos forem chegando, me ajudem compartilhando a live para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vou esperar só mais um minutinho, queridos, e já vou começar a compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Queridos, vocês que estão chegando, vão deixando aí a paz do Senhor, uma boa noite. Compartilhe se possível. Quero eu ser breve e compartilhar o que Deus colocou no meu coração para vocês nessa noite. Já compartilhei, tá? Quem estiver aí acompanhando esse estudo com a gente, com a Bíblia na mão, abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Em Jope havia uma discípula. Se você tiver com alguma caneta, grife aí discípula, chamada Dorcas. Em algumas versões pode estar Tabita ou Tabita, que significa gazela. Ela estava sempre fazendo esmolas, se puder grife também esmolas, e outras boas obras. Grife aí também. Aconteceu que justo naqueles dias ela adoeceu e morreu. Depois de a terem lavado, colocaram-na em um quarto no andar superior. Lida fica perto de Jope. E os discípulos ouviram falar que Pedro estava lá. Portanto, eles enviaram 2 homens a ele, que lhe pediram: por favor, venham até nós sem demora. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando ele chegou, foi levado ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e casacos que Dorcas lhes havia feito enquanto estava com elas. Pedro, porém, colocou todas elas para fora do quarto, ajoelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se.
Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele lhe ofereceu a mão e ajudou-a a se pôr em pé. Então chamou os crentes e as viúvas e apresentou-a viva. Isso tornou-se conhecido em toda Jope, e muitas pessoas depositaram sua confiança no Senhor. Pedro permaneceu em Jope durante mais algum tempo com um homem chamado Simão, um curtidor de couro. Então, esse breve estudo que nós vamos fazer nessa noite está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 35. Tá? Alguns teólogos vão chamar esse livro de Atos do Espírito Santo. Eles não acreditam que Atos possa ser chamado de apenas Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Algumas coisas curiosas que você vai encontrar no livro de Atos é no começo e no final deste livro. No capítulo 1 de Atos, você vai ver que Lucas, que não foi um discípulo de Jesus, mas sim aprendeu com Paulo, você vai ver ele falando que Atos é aquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Atos capítulo 1, você vai ver que Lucas diz que o livro de Atos é aquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Quero aqui destacar alguns ensinamentos para nós, que Jesus ele não se preocupava apenas em pregar por teorias, mas Jesus também se preocupava em pregar com obras, com manifestação do poder de Deus, através do trabalho, através do serviço, através de obras. Por isso que Lucas vai dizer coisas que Jesus ensinou e coisas que Jesus fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começa assim o livro. Então, Atos dos Apóstolos é o começo do trabalho missionário da igreja. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que é o último capítulo desse livro, você não vai encontrar no último versículo a palavra amém. Ou seja, o que podemos aprender é que esse livro não fechou, esse livro não terminou. Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que ainda permanece aberto. Antes que você se assuste de eu estar falando isso, é porque os atos do Espírito Santo não pararam neste livro, mas os atos do Espírito Santo permanecem desde que a igreja ainda permaneça na terra fazendo a obra, porque quem capacita a igreja para fazer a obra é o próprio Espírito Santo. Então o livro de Atos continua, se assim podemos dizer, a ser escrito. Né? Lógico que na parte do cânon sagrado já foi fechado, mas o Espírito Santo continua trabalhando por meio da igreja. Hoje não é mais Atos dos Apóstolos, mas Atos do servo, dos crentes, dos irmãos. Então, eu e você, que fazemos a obra de Deus, fazemos parte também do livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver também que Jesus ali, no primeiro capítulo, já está falando sobre o Espírito Santo. Você vai ver Jesus falando, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando você chega em Atos capítulo 28, você vai ver que Paulo está falando sobre o Espírito Santo. Então, o primeiro capítulo é falando sobre o Espírito Santo, o último capítulo é falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo começa e fecha o livro de Atos. É Atos do Espírito Santo. Queridos, vamos então para o texto que eu quero estar compartilhando com vocês. Quero já mandar aqui uma paz do Senhor para os irmãos que aqui estão participando conosco. Charles, Lucas Pereira, muito obrigado, irmãos, por estar aí conosco. Se tem mais algum irmão aí, deixa a paz do Senhor aí, uma boa noite. Se possível, compartilhe e nos ajude a alcançar mais pessoas. Vamos começar esse estudo, que está lá em Atos 9. A Bíblia vai falar que essa história vai se passar em Jope. Quero salientar algumas coisas aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero apelidar esse capítulo da Bíblia, esse capítulo de Atos, de o capítulo dos milagres, o capítulo das curas. No começo de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver a história de Paulo. Paulo é parado ali por Jesus no caminho de Damasco, Paulo fica cego e é curado. Depois você vai ver a história de Enéas, antes de chegar a história de Dorcas. Enéas, que era paralítico, é curado. E depois você vai ver a história de Dorcas, que você vai entender, ela fica enferma, ela morre e depois é curada. Então, 3 curas acontecem no mesmo capítulo. Então, isso eu acho muito interessante. Esse é o capítulo da cura, é o capítulo do milagre, e vamos ver o que Deus tem para falar conosco.
A Bíblia vai dizer que havia uma discípula em Jope. Para quem não sabe, Jope é aquela mesma cidade que Jonas, quando estava correndo de Deus, ele vai e encontra barcos ali, navios que estavam indo para Tarsis. Ele desce até Jope, tentando fugir de Deus, e ali ele paga a passagem até Tarsis. Então, Jope, podemos aqui entender que era uma cidade portuária, uma cidade que era uma cidade que tinha muitos marinheiros, era uma cidade que tinha muitos navegantes, muitos pescadores. E o que acontecia? Esses marinheiros, grande parte deles, morriam em alto mar. Então também era uma cidade que se tinha muitas viúvas, mulheres que eram desamparadas. E naquele tempo, a viúva ela não tinha nenhum amparo, se assim podemos dizer, do governo. Se ela não tinha um filho varão ou um outro homem para poder sustentá-la, elas morriam de fome. Só que a Bíblia vai dizer que existia uma discípula, por nome Dorcas, ou em outras versões, Tábita, que cuidava dessas mulheres. Dorcas, você vai entender, estudando a história dela, que Dorcas era uma costureira. Então Dorcas costurava, fazia roupas para essas mulheres e cuidava dessas mulheres. Nessa cidade de Jope, uma cidade que era muito famosa no mundo antigo, e ali essa mulher se destacava. Dorcas ali se destacava por conta das suas obras. Interessante que a Bíblia vai dizer, olha, no versículo 1, se você puder, marque aí. Havia uma discípula chamada Dorcas. É interessante que Dorcas não se auto-intitulou discípula, mas a Bíblia reconheceu que Dorcas era discípula. As pessoas que olhavam para Dorcas, que viam Dorcas como discípula. Não era necessário Dorcas bater no peito e dizer, eu sou discípula. O testemunho de vida de Dorcas falava por ela. E é isso aqui que eu quero começar a tirar uma lição. Nós precisamos ter um testemunho de vida conforme era o testemunho de Dorcas. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós algo que chame a atenção de fato. E esse algo só vai ver quando nós estamos em sintonia com Cristo. Quando a Bíblia está dizendo que ela é discípula, é porque ela era uma discípula de Jesus. Talvez não diretamente, como foi os 12 discípulos, mas ela seguia Jesus, os ensinamentos dele, e ela cria em Jesus. E por causa da sua fé e das suas obras, a Bíblia diz, ela é uma discípula. Entenda, queridos, quero aqui também dar a paz do Senhor aí para o meu irmão Daniel Rodrigues, para o meu irmão Delson Cunha, muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Entenda, queridos, que quando a Bíblia fala que ela era discípula, a Bíblia está dizendo que ela era uma imitadora de Cristo. Era alguém que se preocupava em aprender com Cristo. É diferente discípulo de seguidor. Nós estamos na era dos seguidores, né? Hoje quem tem Instagram tem uma quantidade de seguidores. Quem tem um canal no YouTube tem uma quantidade de seguidores. Quem tem uma página no Facebook tem uma quantidade de seguidores. Jesus também tinha seus seguidores, que o seguiam ali fisicamente. Mas discípulos são poucos. A Bíblia classifica essa mulher não como uma seguidora, mas como uma discípula. Discípulo fala daquele que aprende, daquele que aprende aos pés do seu mestre, daquele que ouve os ensinamentos do seu mestre, daquele que se preocupa em imitar as ações e as obras do seu mestre. Esse é chamado de discípulo. Então a Bíblia vai dizer que Dorcas era uma discípula. Mais embaixo você vai ver, olha, ela estava sempre fazendo esmolas e outras boas obras. Isso aqui é lindo, porque a Bíblia chama ela de discípula não só pela fé dela, que ela tinha, mas também por conta das obras que ela fazia. Que obras eram essas? Ela se preocupava em vestir as viúvas, ela se preocupava em cuidar dos necessitados que estavam naquela cidade. Sabe, Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Nós precisamos, através do nosso testemunho de vida, através das nossas obras, mostrar e provar que de fato nós seguimos a Cristo. Nós precisamos, através do nosso testemunho de vida, e já disse alguém já muito bem, que a nossa maior pregação é o nosso testemunho de vida. Nós precisamos, através do nosso testemunho, provar que a nossa fé em Cristo é viva. E isso Dorcas fazia muito bem. Ela era muito conhecida naquela cidade por conta das obras que ela fazia.
É interessante que mais abaixo você vai ver que Dorcas fazia tanto as vestimentas interiores como também as vestimentas exteriores. Ela se preocupava em cobrir o interior daquelas mulheres, mas também o exterior. Ela se preocupava de fato em proteger aquelas mulheres, em cobrir aquelas mulheres. Dorcas tirava dos seus próprios bens, Dorcas tirava daquilo que ela tinha para poder oferecer a outro. Ela não era apegada às coisas que ela tinha, mas ela usava os bens dela em prol do evangelho. Ela usava o talento dela na costura para pregar o evangelho de Cristo. E às vezes a gente acha que para anunciar o evangelho de Jesus, a gente precisa ter um microfone na mão, a gente precisa estar num púlpito, a gente precisa ir para a África, estar num campo missionário, mas às vezes que as nossas tarefas do dia a dia, nós anunciamos também o evangelho de Cristo. E é assim que Dorcas fazia. Como ela era costureira, à medida que ela ia costurando, ela ia anunciando o evangelho. Ela costurava as roupas e servia as mulheres com aquela vestimenta. Ela fazia as roupas e oferecia àquelas mulheres essas vestimentas. E assim Dorcas anunciava o evangelho. Talvez você diz, eu não consigo pregar o evangelho porque eu não tenho oportunidade na minha igreja, eu não tenho púlpito, eu não tenho lugar, mas você pode pregar nas suas tarefas do dia a dia. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, através do seu testemunho de vida, você pode pregar o evangelho lá. E assim que Dorcas fazia, ela usava o seu talento na costura para poder servir a outras mulheres. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, aconteceu que justo naqueles dias, isso é interessante, porque enquanto ela estava fazendo a obra, enquanto ela estava servindo ao outro, ela foi acometida de uma enfermidade. E isso aqui leva muitos de nós a questionar, Senhor, por quê? Se aquela mulher era uma mulher boa, se aquela mulher estava fazendo boas obras, o porquê do Senhor ter permitido a enfermidade bater na porta dela? E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que ela adoece e depois morre. Então aquela enfermidade não só deixou Dorcas fragilizada, como depois levou ela à morte. E talvez nós podemos dizer, Senhor, eu estou fazendo a sua obra, porque o Senhor permitiu que essa adversidade atingisse a minha casa. Deus, eu estou tão preocupado em dar bom testemunho, o porquê desse vento está soprando tão forte. Muitas das vezes nós não entendemos o motivo do sofrimento ou o motivo da adversidade, mesmo quando nós estamos na vontade de Deus, mesmo quando nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Mas é nesses momentos que o adversário vai tentar nos atingir. É quando a gente está preocupado em dar bom testemunho. É quando nós estamos preocupados em andar conforme a palavra de Deus. Dorcas estava preocupada em dar bom testemunho, em fazer boas obras, em provar a sua fé através das suas obras, e aí ela adoeceu. Vamos meditar comigo. O que é adoecer? Adoecer é ficar fragilizado, é ficar fraco, com a imunidade baixa, é ficar desanimado, é parar, é perder a energia. Resumindo, adoecer é isso. E depois ela morreu. Entendam uma coisa comigo. Na maioria das vezes, as mortes são precedidas por adoecimentos. A maioria das mortes são precedidas por adoecimentos. A maioria das pessoas que morrem primeiro ficam doentes. Que lição que eu quero tirar com isso aqui para vocês? Trazendo para o nosso lado espiritual. Não existe morte espiritual sem que antes haja uma doença espiritual. A pessoa, antes de morrer espiritualmente, ela vai apresentar sintomas que estão mostrando ali que ela está doente espiritualmente. Dorcas estava doente, e doente ela continuou costurando. Doente, ela continuou servindo. Doente, ela continuou crendo em Deus, em Jesus, até que a morte veio. E quando a morte veio, parou o ministério de Dorcas. Quando a morte veio, parou o propósito que Deus tinha com Dorcas. É assim também na nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos doentes espiritualmente. Quais são os sintomas? Estamos fracos. Não aguentamos mais orar, não aguentamos mais meditar na palavra de Deus. Não temos mais ânimo, não temos mais vigor. Continuamos crendo, continuamos ouvindo pregações, continuamos ouvindo louvores, mas estamos doentes.
e devagar essa doença acaba nos matando. Dorcas estava doente e, pelo que eu posso entender, ninguém se preocupou com Dorcas enquanto ela estava doente. Por quê? Ela estava doente, mas ainda estava costurando. Ela estava doente, mas ainda estava servindo. Ela estava doente, mas ainda podia oferecer algo. Mas depois que Dorcas morreu, aí o pessoal, opa, Dorcas morreu. Aquela que servia a gente morreu. Aquele ministério que fazia diferença em Jope parou. Agora nós precisamos cuidar de Dorcas. E infelizmente, muitas das vezes deixamos para nos preocupar com o perdido, com o irmão, quando já não resta talvez mais jeito. A gente às vezes esperamos aquele irmão morrer espiritualmente para aí então tomarmos uma atitude. Quando nós podemos muito bem prestar atenção nos sintomas. Enquanto os sintomas estão sendo anunciados, nós irmos lá, orarmos por ele, ajudarmos ele. O ministério de Dorcas parou aqui, mas não era propósito de Deus que o ministério dela parasse. Quando eu vejo essa narrativa de Dorcas, que enquanto ela estava costurando, trabalhando, servindo, ela ficou doente, eu lembro de Paulo. Paulo, na ilha de Malta, enquanto ele estava colhendo gravetos para servir a outros, para aquecer os homens que ali estavam com frio, a Bíblia vai dizer que a cobra picou na mão de Paulo. Então, a serpente, o inimigo, só vai atacar aquele que está fazendo, aquele que está trabalhando, aquele que está buscando. E talvez você diga, Senhor, eu não entendo o porquê que isso está acontecendo na minha vida. Eu não entendo o porquê dessa enfermidade. Eu não entendo o porquê dessa aprovação ter batido na minha porta. E agora talvez você está entendendo, porque enquanto você está buscando, enquanto você está clamando, o diabo está enviando flechas, dados inflamados contra a sua casa. Porque aqueles que não estão fazendo nada, o diabo não se preocupa. Esses aí, ele não precisa investir nada. Mas aqueles que estão persistindo em oração, em servir a Deus, em buscar a Deus, são esses que o inimigo quer atacar. E Dorcas, que era uma discípula fiel do Senhor, que estava servindo, foi acometida dessa enfermidade e veio a morrer. E agora que ela estava morta, alguém lavou Dorcas e guardou ela num quarto superior. Esses quartos superiores eram muito comuns naquele tempo. Lavaram Dorcas, perfumaram ela, tiraram o cheiro de defunto. Os judeus tinham o costume de lavar com uma água morna, porque eles acreditavam que essa água podia trazer a vida. Dorcas estava limpa, estava cheirosa, mas estava morta. Porque o que precisava ser mudado ali naquele momento em Dorcas não era o exterior, mas sim o interior. Existem pessoas que já serviram, que já pregaram, que já cantaram, que já oraram, que já fizeram algo pelo próximo, que já evangelizaram, que já foram colunas, que já foram pessoas de oração, servos de Deus, mas por causa de uma adversidade hoje morreram espiritualmente. E não vai adiantar mudar o exterior. É necessário que o Espírito de Deus volte a habitar. É necessário que o Espírito de Deus volte a vivificar. Nós gostamos muito de falar de avivamento. Nós falamos, Senhor, traga avivamento para a tua casa, para a tua obra. Mas a maioria de nós não entendemos o significado da palavra avivamento. Avivamento é tornar a vida. A palavra avivamento significa tornar a dar vida, ou dar vida àquilo que não tem vida. Dorcas estava morta, o ministério de Dorcas estava morto, mas agora precisava de um avivamento, de um reavivamento, de uma vida novamente. Quero eu ser profeta de Deus para você nessa noite. Eu não sei o que morreu na sua casa. Se foi seu ministério, se foi a sua fé em Deus, se foi o seu vigor, se foi a sua energia. Mas eu quero profetizar que o Espírito Santo de Deus vai trazer avivamento para a sua casa, para a sua chamada, para o seu ministério. É necessário que haja um avivamento. Aí os discípulos lembram, olha, Pedro está numa cidade aqui próxima. Pedro está bem próximo, ele está em Lida. Vamos até lá, vamos chamar Pedro para ele poder orar por Dorcas. Pedro estava próximo de Dorcas. O socorro de Dorcas estava próximo dela. O seu socorro está mais próximo de você do que você imagina. Salmos 46, o salmista vai dizer, olha, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é um socorro bem
presente na hora da angústia. É quando a morte chega, é quando a adversidade chega, é quando o problema chega, que a presença de Deus mais se manifesta na nossa vida. O teu socorro está mais próximo de você do que você imagina. Eles vão chamar Pedro. Quando Pedro vem e é levado até o andar superior, as viúvas rodeiam a Pedro, cercam a Pedro e começam a mostrar para Pedro: olha aqui, Pedro, a minha roupa, olha o meu vestido, olha o meu casaco. Quem fez foi Dorcas. E aqui eu tiro outra lição. Dorcas estava morta, mas as obras que Dorcas fez não. As obras que Dorcas fez e deixou permaneceram vivas. Dorcas estava morta, mas as mulheres falavam: olha aqui, esse vestido quem fez foi Dorcas. Esse casaco quem fez foi Dorcas. Essa túnica quem fez para mim me cobrir foi Dorcas. As obras de Dorcas permaneceram vivas. É a mesma coisa que o João Batista. Mataram o profeta João Batista, mas a sua pregação permaneceu viva até os dias de hoje. Quando você faz a obra de Deus, por mais que o maligno toque na sua saúde, por mais que o maligno tente te parar, aquilo que você fez para Deus, em obediência com Deus, permanece vivo, permanece gerando resultado. As mulheres estavam chorando, dizendo: olha o que Dorcas fez. Dorcas deixou marca em mim. Dorcas me marcou. As obras de Dorcas estão em mim. Deus quer levantar pessoas que marquem essa sociedade. Pessoas que façam diferença no meio dessa sociedade. Dorcas, ela não era talvez uma pregadora que sabia os versículos de cor, talvez uma pregadora que tinha teologia, que falasse bonito. Eu imagino Dorcas, uma senhorinha, quietinha no canto dela. É assim que eu imagino Dorcas. Talvez não tinha muita autoridade, não falava muito na frente dos outros, era tímida, mas como ela servia a Deus? Através da costura. E através do talento dela na costura, através do amor dela, ela pregou o evangelho. E talvez você fique se perguntando: eu ainda não sei o meu dom, eu não sei o meu chamado. O seu chamado é anunciar o evangelho. Seja no seu emprego, na sua faculdade, seja com qualquer talento que você venha a ter. Mas use isso, use os seus bens, o seu recurso, a sua energia, o seu tempo em prol do evangelho. Isso que eu estou fazendo aqui nessa noite, uma live, eu estou anunciando o evangelho. Por mais que não seja num púlpito, por mais que não seja numa igreja, eu estou usando essa ferramenta que Deus disponibilizou para nós para anunciar o evangelho. E eu tenho certeza que a maioria dos irmãos também conseguem fazer isso. Então use os recursos que Deus colocou na sua mão para anunciar a palavra dele. Dorcas fazia isso. Dorcas pregava com as agulhas dela. Pregava através da costura. Pedro chegou até Dorcas, pediu para as mulheres saírem daquele quarto. Aquele quarto veio a se tornar o quarto do luto, porque ali estava um corpo, ali estava um defunto, ali estavam as mulheres chorando em forma de luto por Dorcas. Pedro manda tirar todo mundo sair, fica só Pedro dentro do quarto. Aí na Bíblia vai dizer que Pedro se ajoelha e ora. Pedro vai orar. Interessante que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que nós estamos aqui, não é só o capítulo dos milagres, mas é também o capítulo da oração. Eu falei que Paulo experimentou milagre, mas Paulo também orou, quando você lê nos versículos anteriores. Ananias orou. Pedro orou. Então é o capítulo do milagre e também é o capítulo da oração. O que eu quero tirar com isso? Que aonde tem oração, tem milagre. E não há um lugar que tenha milagre que não tenha oração. Eu disse que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o capítulo do milagre. Mas agora eu também estou dizendo que o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o capítulo da oração. Paulo orou, Ananias orou, Pedro orou, tudo nesse capítulo. E todos eles experimentaram milagres. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Ele não vai vir enquanto a oração não começar. Enquanto você não tomar uma atitude de orar. Olha só, a Bíblia vai dizer que Pedro ajoelhou-se e orou. Pedro sabia qual era a senha para poder chamar milagre, a oração. Talvez o seu marido está pensando em desistir do casamento, ou a sua esposa, o seu filho está desviado, está nas drogas, e você precisa de um milagre. Querido, a senha continua a mesma, oração. Os tempos mudaram, a tecnologia avançou,
mas a maneira de falar com Deus permanece a mesma: oração. Não existe outro meio da gente falar com Deus a não ser pela oração. Em Jeremias, Jesus vai dizer: olha, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É necessário que a gente ore para a gente poder receber uma resposta da parte de Deus. Então aqui Pedro sabia que o milagre precisava acontecer. Ele vai orar. E a oração ali vai chamar o milagre. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a oração, você vai entender aí que a oração sempre vem acompanhada do milagre. Nós temos o costume de só orar quando as coisas vão de mal a pior. Quando tudo deu errado, a gente fala: agora eu vou orar. Mas nós entendemos que a oração não deve ser o último recurso do cristão. Depois que tudo deu errado, eu vou orar. Não. Mas deve ser sempre a primeira alternativa. Olha só Daniel. Daniel foi lançado na cova porque ele orava. Ele estava dentro da cova, ele continuou orando. E depois da cova, ele permaneceu orando. Então a oração na vida do crente deve ser antes da aprovação, durante a aprovação e depois da aprovação. Existem crentes que oram antes da aprovação. Chega a aprovação e eles param. Existem crentes que oram antes e durante a aprovação, mas quando a aprovação para e vem a bonança, a alegria, eles param de orar. Existem crentes que só oram quando a aprovação chega, não ora antes e também não ora depois. Nós precisamos orar antes, durante e depois. A oração deve ser o nosso estilo, nosso modelo de vida. O meu ministério, por exemplo, não que eu me considere uma pessoa de oração, eu preciso orar muito, mas muito mais mesmo, eu preciso aprender muito com Daniel sobre oração, mas o meu ministério nasceu num círculo de oração. As primeiras oportunidades que eu tinha para pregar, para estar ali junto, era nos cultos de oração. E eu lembro que iam muitas pouquinhas pessoas, a maioria que iam naquela época eram as irmãzinhas de oração. Ficavam poucas pessoas, mas era ali que Deus falava. Era ali o momento que Deus marcava para falar com a gente poderosamente. E ali foram as primeiras oportunidades que eu comecei a ganhar. E o meu ministério nasceu ali, através de um círculo de oração, através de uns cultos de oração. E desde ali eu aprendi a importância que tem na oração. Precisamos orar, queridos. Precisamos ter a oração como um hábito. E não pense que eu estou falando isso e dizendo que eu oro todos os dias, que eu sou um exímio pessoa na oração, que eu passo o dia inteiro orando. Lógico que não. Essa palavra inclui a mim também. Nós precisamos ponhar o hábito de orar, por mais que isso seja difícil. Somente a oração vai nos trazer a intimidade que precisamos e necessitamos. Somente a oração vai trazer o milagre que nós precisamos. Eu mostrei para você que Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o capítulo do milagre, mas também é o capítulo da oração. Porque não existe milagre sem oração. E toda oração é capaz de trazer milagres. Pedro orou. E depois que Pedro ora, Pedro se volta para Dorcas. E ele lança a palavra: Dorcas, levante-se. Não basta apenas orarmos, se nós não liberamos palavras de vitória. Existem pessoas que até oram, que até buscam a Deus, mas depois de orar já falam: mas será que Deus vai fazer? Será que Deus vai trabalhar? Será que meu marido vai se converter mesmo? Tenho minhas dúvidas. Será que meu filho vai mesmo aceitar Jesus? Tem um coração tão duro. Será que... Será? Não adianta a gente orar se da nossa língua, se da nossa boca vai sair uma palavra de maldição, se vai sair murmuração. Tiago também vai falar do poder da língua, e ele fala que a língua é poderosa, que devemos tomar cuidado. Então nós precisamos liberar palavras de poder, palavras de vitória. Por mais que nós não estejamos vendo o milagre, nós precisamos liberar palavras. Pedro orou, olhou para Dorcas e disse: levante-se. Até então ela ainda não estava, ela não tinha ressuscitado. Mas ele liberou a palavra: levante-se. Sabe, eu quero convidar você a liberar uma palavra também sobre a sua vida, sobre a sua enfermidade, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Comece a liberar palavra de fé. Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre a vida da sua casa. Não, você não vai perder o seu filho para o inferno. Você não vai perder o seu casamento para o diabo. Não. Comece a liberar palavras de vitória. Não tenha só um hábito de orar, mas também libere palavras de vitória. Pedro olhou para Dorcas. Pedro liberou a palavra de vitória. Aí o que acontece? Dorcas se levanta. Aí depois que ela se levanta, Pedro estende a mão, pega na mão dela. Ela estava sentada, Pedro coloca ela de pé.
Eu creio que aquilo que estava caído em nossa vida, aquilo que estava morto, que estava destruído através da oração de fé, da oração de justo, aquilo pode voltar a ter vida novamente. Pode acontecer um avivamento ali. Seja na área sentimental, na área do casamento, na área ministerial, o que está caído, o que está morto. Se você orar, se você buscar com fé, Deus pode fazer. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer, mas Ele pode. Se for da vontade dele, Ele pode fazer. Ele tem poder para isso. Pedro colocou ela de pé. E depois que ela estava de pé, olha só, Pedro chama todo mundo de novo. Aquelas mesmas pessoas que viram Dorcas morta, agora viram Dorcas de pé. E Pedro mostra para aquelas pessoas que Dorcas agora estava viva. E a Bíblia vai dizer, isso tornou-se conhecido em Jope. Olha o que eu quero destacar aqui. Que aquele quarto que havia se tornado o quarto do luto, quando Pedro transformou aquele quarto em um quarto de oração, porque Pedro orou no mesmo quarto onde estava morto, no mesmo quarto onde muitos choraram, foi o mesmo quarto que Pedro orou, no mesmo quarto onde muitos tinham liberado uma palavra de derrota, Dorcas está morta, acabou, não tem mais jeito, foi o mesmo quarto que Pedro orou. E aquele quarto de luto, quarto de tristeza, quarto de murmuração se transformou em um quarto de oração. A partir daí, Dorcas experimentou um milagre. A partir daí, aquelas pessoas que estavam ali vivenciaram o milagre. Deus está nos convidando nessa noite para transformarmos os nossos quartos de luto, os nossos quartos que nós usamos para murmurar, os nossos quartos que nós usamos apenas para chorar, para reclamar, para liberar palavras de vitória, a transformarmos esses quartos em quartos de oração. A Bíblia mesmo diz, fecha a porta do teu quarto e ora e busca a Deus em secreto, porque o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Sabe esse quarto que muitas das vezes você murmura com Deus, esse quarto que muitas das vezes você dá lugar à voz do diabo, para o desânimo, para a dúvida, transforme esse quarto em quarto de oração. Comece a orar, comece a buscar em Deus. Aí você vai experimentar um milagre da parte de Deus na sua vida. Pedro apresentou Dorcas para aquelas pessoas, e isso tornou-se conhecido em toda Jope. E olha só o que aconteceu. E muitas pessoas depositaram a confiança no Senhor, por causa do milagre que Dorcas experimentou. Tenho para mim, a Bíblia não nos diz isso, mas tenho para mim que Dorcas ganhou mais almas com a sua morte do que enquanto ela estava costurando. O que você quer dizer com isso, Danilo? Que Deus às vezes usa adversidades e problemas na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Às vezes, quando a adversidade, o vento vem, a gente não entende, mas tudo tem um propósito. A minha Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Se você ama a Deus, se você serve a Deus fielmente, entenda que até uma provação, até uma enfermidade, até uma adversidade, tem propósito de Deus aí. Mas é aquela perda, tem propósito de Deus. Mas isso e aquilo tem um propósito de Deus. Deus permite que essas coisas venham na nossa vida para que o nome dele seja glorificado, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer e nos tornar também servos melhores. A Bíblia vai dizer que muitos, que a fama de Dorcas se espalhou por Jope. Ela já era conhecida, mas agora a fama dela se espalhou ainda mais. E muitos de Jope se converteram depois que viram que ela ressuscitou, foi ressuscitada. Às vezes Deus quer usar essa diversidade, essa provação que você está passando, para que através disso mais pessoas venham reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Talvez essa aprovação no seu casamento, no seu ministério, no seu emprego, é para Deus fazer o nome dele ser glorificado. Eu posso imaginar nos jornais de Jope. Extra! Dorcas, a discípula de Jesus que havia morrido, voltou a viver. O milagre aconteceu no quartinho de Dorcas. E eu quero crer que também um milagre pode acontecer no seu quartinho de oração. Fique com essa palavra no seu coração. Fala, Senhor, me ajude a transformar aquele meu quartinho que às vezes eu estou usando só para murmurar, para reclamar, para dar ouvido à voz do diabo. Me ajude a transformar esse quartinho em um quartinho de oração.
Me ajude a transformar esse quartinho em um quartinho em que eu vou gastar tempo com a palavra, em que eu vou dobrar o meu joelho para orar, porque aí você vai experimentar milagres. Eu disse que Atos dos Apóstolos, Lucas diz que as coisas que Jesus começou a fazer. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no último versículo, não tem a palavra amém. Então Jesus começou a fazer ali, através do Espírito Santo, na igreja, e não parou de fazer ali. O que eu quero dizer com isso é que você pode também experimentar milagres na sua vida. Mas para isso, basta ter fé e ter uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o propósito que Deus tem para você. Ter uma vida de oração. Se eu pudesse resumir toda essa nossa lição aqui, eu diria que precisamos ser como os Dorcas. Ter fé em Cristo, mas provar essa nossa fé no Evangelho de Cristo através da nossa obra, através do nosso testemunho. Como eu disse, Dorcas não se apresentava como discípula. As pessoas viam em Dorcas que ela era uma discípula, através do testemunho dela, através do jeito dela de ser. Nós precisamos ter isso em nós também. E se por acaso algum dia nós viemos a parar, a adoecer e a morrer espiritualmente, como aconteceu com Dorcas, precisamos ter fé que Deus pode transformar esses momentos caóticos da nossa vida, esses momentos de tristeza da nossa vida, em talvez no momento de maior experiência com Ele. Então, quanto maior a dor, quanto maior a aprovação, maior é a experiência que você pode ter com Deus. Maior é aquilo que você pode vir a experimentar da parte de Deus. Quero aqui agradecer os irmãos que estão conosco. Irmã Fernanda, muito obrigado. A irmã Sueli está sempre aí conosco. Muito obrigado, Sueli. Queridos, eu quero estar fazendo mais lives, tá? Eu quero estar trazendo uma semana de estudos, aí eu vou trazer um estudo mais aprofundado. Isso aqui foi muito básico, muito rápido, só para poder compartilhar com vocês. Quero estar trazendo um estudo sobre as 7 igrejas lá em Apocalipse. Quero estar trazendo outros estudos. Se vocês tiverem sugestões de tema, deixa aqui para mim. Se eu não me engano, acho que foi a Sueli que falou sobre o jejum. Como devemos fazer jejum, né? E quantas vezes por dia devemos fazer jejum. Olha, o jejum, ele é mais para você aprender a controlar mesmo a sua carne, as suas vontades, as suas vontades carnais, né? É para poder mortificar a carne. O jejum, você vai fazer aquilo que você aguenta. Nunca você deve ter, tipo assim, se espelhar em alguém. Às vezes tem pessoas que aguentam fazer 10 horas de jejum, outras não. Tá? Então, tome muito cuidado, não se espelhar em uma pessoa que às vezes aguenta ficar o dia inteiro de jejum. É necessário olhar também as questões de saúde, né? Se não tem diabetes, por aí vai. Então, eu vou ver se uma outra hora eu trago uma coisa mais detalhada sobre o jejum aí. Se não me engano, foi a Sueli mesmo que esteve perguntando. Queridos, muito obrigado por estar comigo até esse momento. Quero estar fazendo uma oração por você. Não vai embora ainda não. Quero orar por você para que o Espírito Santo de Deus entre nesse quartinho aí da sua casa. Nesse quartinho de luto, nesse quartinho de tristeza, nesse quartinho onde até hoje foi usado apenas para você brigar com a sua esposa, para a esposa brigar com o marido, para você pensar em largar tudo. Esse quartinho vai se transformar em quartinho de oração, vai se transformar em quartinho de milagre, em quartinho onde você vai ter experiências com Deus. Senhor meu Deus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor possa visitar agora a cada ouvinte, a cada pessoa que está nos assistindo. Que o teu Espírito Santo possa estar indo de encontro. Visite esse quartinho de luto, esse quartinho de choro, esse quartinho de tristeza e transforme em um quarto de milagre, em um quarto de oração, em um quarto onde eles vão ter um momento de intimidade, onde eles vão ter uma experiência maior com o Senhor. Deus, visita cada um nesse momento. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de Jesus. Para aqueles que precisam de cura, traga cura, Senhor, se assim for a tua vontade. Para aqueles que o vento está soprando, acalma esse vento, Pai. Deus, qual seja o problema deles, traga a solução segundo a tua vontade. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, para que isso seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, muito obrigado. Se puderem, compartilhe essa live e até a nossa próxima live. Talvez amanhã eu vou estar fazendo uma outra live. Eu estou planejando uma semana direta de estudos, tá? Então, se vocês quiserem, fala comigo. Olha, eu quero participar dessa uma semana de estudos, aprender um pouco mais da Bíblia. Eu não sou nada, queridos. Eu sou apenas um servo de Deus, prego o Evangelho de Deus por misericórdia. Esse ano vai fazer 10 anos que eu prego o Evangelho. Então, o Senhor tem nos falado algumas coisinhas e eu quero estar compartilhando com vocês. Muito obrigado. Até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.